oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Esse é o nosso desejo essa noite. Entregar nossa vida ao Senhor como oferta viva no altar dele. Vou te convidar a ficar de pé nesse momento. Para junto nós adorarmos ao Senhor. Fazendo essa música, nossa oração, nosso estilo de vida. Vamos viver sempre entregando nossa vida ao Senhor como sacrifício vivo. Senhor, minha vida ofereço.
Graça e paz, irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, todo mundo em casa, glória a Deus. Passamos a vez em comunicar a nossa congregação, dizer que quarta-feira continuaremos na nossa jornada bíblica. Estaremos aqui estudando, continuando a estudar a de José do Egito. Então, todo mundo é mais do que convidado a estar aqui, para estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais da história de José do Egito. E esperamos todos vocês às 19 horas aqui na nossa congregação. Está sendo um estudo muito abençoado. Esse momento das quarta-feira está sendo diferente. E todos os irmãos é mais do que convidados a estar aqui para estar conosco estudando a história de José do Egito. Sábado, momento de oração pela família na sede. Irmãos, nesse sábado, nós teremos um momento que é do Ministério São Luís, mas como nós jamais que sabemos, nós também somos Sal e Luz. Ou seja, a nossa congregação estará lá também, nesse momento de oração pela família. A sede passou 30 dias ali, vai passar, né? Vai chegar a 30 dias, mas o projeto é 30 dias de oração, sendo sempre às 6 horas, né? 1 hora de oração pela família. Então, cada ministério ali está um dia específico. E o Ministério São Luís teve a honra de encerrar. Então, nós estaremos lá no dia 31. E todos são mais que bem-vindos. Nós temos uma van que vai sair daqui às 17h15, vai sair ali da escola Jesus Menino para a sede. Ou seja, irmãos, convido a todos para estar lá presente, estar lá também orando. Nós estamos orando aqui, mas nesse momento também é o nosso momento de estar orando lá, pelas famílias daqueles irmãos também que são nossos irmãos e também pelos nossos irmãos aqui. Então, um convite que fica para todos, sábado às 17h15, a van vai pegar a gente ali na escola Jesus Menino. Como é de costume, peço aos irmãos que procure alguma liderança e coloque o seu nome desde já, porque possa ser que nós só temos só 15 vagas e essas 15 vagas possam ser preenchidas. Então, os irmãos que têm o desejo de ir sábado, você passa cá durante o dia todo descansando. Então, 5h15, nós encontraremos ali para nós irmos para a sede. E ali está junto do grupo Só Luz e congregação orando ali pelos pedidos e familiares. Então, mais uma vez, 17h20, em frente à escola Jesus Menino. Espero a participação de todos nesse momento. E mês da família, como eu falei, nós estaremos lá, mas todo domingo aqui nós estamos fazendo um momento especial, né? O mês da família com o tema mês de oração, com o tema eu como intercessor e luz para minha família. Nesse domingo a família escolhida foi a minha, só que eu vou dar de saúde porque ela vai estar meio enjoada, mas imagine que minha está aqui do meu lado, nossa. E o texto bíblico é Josué 1:9, assim como vai ser projetado. Vamos ler todos juntos? Não te mandei eu, esforça-te em comando, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Como eu falei, o tema de oração já está projetado na tela, né? Assim como o versículo sair, ele vai aparecer. E agora o testemunho de como ser intercessor e luz na família. Eu gostaria muito que me falasse esse testemunho, mas como não pode, né? Porque eu já falo de Marta aqui na frente. Mas como eu penso como ser intercessor da família? Eu penso que cada um de nós somos o advogado. Nós estamos ali para interceder a causa dos nossos familiares. Todo mundo aqui sabe que o advogado está ali para defender alguém. E nós estamos ali para defender nossa família. Como isso? Através da nossa oração, súplicas, pedindo a Deus. Não só o homem como intercessor, que o homem é o homem da casa, o provedor, mas também a mulher. Nós vivemos
um momento de que as mulheres estão mais na igreja do que homem. Tem dados aí falando. Mas eu, como pai hoje, como tenho uma família que foi muito mais do que eu pedi a Deus, de ter uma esposa que, em todas as minhas loucuras, eu falo assim para ela sempre estaria do meu lado, me apoiando e falando. Aí depois que ela aceita que eu faço as coisas, eu falo, mas é doida. Porque ela estava me apoiando, mas eu sei que ela estaria do meu lado para me ajudar. Ela sabe o tanto que quando eu peço alguma coisa que eu sei que é loucura, porque muitas vezes é questão financeira, e essa questão financeira, como ela é administradora, ela controla mais do que eu. E aí eu sempre peço a ela e ela fala, não, bora lá, estou junto com você. E aí eu fui, rapaz, loucura, mas ela está comigo. Então, por ela ser a esposa que é, por me tratar, por tratar a Zaf, por nesse momento se dobrar em 3, 10, com a criança pequena e ainda o marido enjoado. Então, eu como intercessor e ela também como intercessora, eu tenho muito a agradecer a Deus. Nós temos que muito agradecer a Deus, porque nem dos maiores dos meus sonhos, eu ia imaginar que eu ia ter uma família dessa que Deus me deu. E isso eu não quero todo dizendo aqui que minha família é perfeita, porque não existe família perfeita, como também não existe ninguém perfeito. Mas Deus une pessoas imperfeitas, que mesmo na imperfeição do dia a dia nosso, nós vamos ali caminhando. Glória a Deus que nós nunca brigamos. Teve motivos? Sempre tem motivos. Muitos motivos. Mas às vezes ela finge demência, como eu sempre falo, e muitas vezes eu também finjo demência, porque às vezes chega no correria naquele dia a dia e a gente tem que fingir demência porque respirar fundo e ver. E ver no Senhor, porque como a gente estuda tanto aqui, vê tantos versículos, estuda tanto nas quarta-feira, vê tanta palavra de Deus e a gente não aprender nada. Infelizmente a gente está vindo aqui só para ser plateia mesmo sentar, então nós temos que aprender. Por mais que a gente não está aqui na frente para estar pregando, por mais que a gente não está aqui na frente para dar um aviso, para falar um versículo, mas nós estamos aí, colhendo fruto. Melhor ainda, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, os irmãos se preparam para dar para a gente. Então, nós não temos desculpa para dizer que nós não estamos aprendendo nada. Então, para finalizar, como eu falei, eu falo muito, mas para finalizar, maio é o mês de oração pelas nossas famílias. E nós possamos estar continuando, não só como nós iniciamos lá 1º de maio, na nossa meia vigília que nós tivemos aqui, mas também durante esse mês que já está se encerrando, que nós possamos orar mais por nossos familiares, não só pelo nosso, mas também pelo irmão, pelo da irmã do lado, que nós possamos, se a gente não lembrar na hora, porque às vezes quando eu estou orando, eu não lembro o nome das pessoas, mas eu lembro da fisionomia, que é mais interessante, que o Senhor sabe quem é, então nós possamos estar orando pela nossa família aqui. E também pelos pedidos que muitas vezes a gente não sabe, mas os familiares fazem o seu pedido. E que nós possamos também ser testemunha onde nós estivermos, principalmente na família. Porque muitos aqui, ninguém sabe quem é Romário de verdade. Só quem sabe é ele que está comigo todos os dias. Ninguém sabe quem é Adevão de verdade. Só quem sabe é Fabiana que estava com ele. Eric também. Só quem sabe é Josi. Que nós possamos dar testemunho. Porque muitas vezes já aconteceu isso comigo. Eu estar aqui falando uma coisa e o coração ardendo porque eu estava mentindo, que eu não estava sendo aquilo. E que nós possamos dar testemunho para quando a gente falar, o nosso coração não arder, mas pular de alegria, porque nós estamos na retidão do Senhor. E nesse momento de oração, o tema é: oremos para que o governo de Deus alcance todos os nossos familiares. Amém. Nesse momento eu vou convidar a nossa irmã Márcia para estar orando pelo seguinte tema: oremos para que o governo de Deus alcance todos os nossos familiares. E convidar nossos irmãos a dar um descanso às cadeiras e fazer essa oração.
oremos, Pai Santo. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pela família que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Gratidão porque eu estou com ela aqui reunida agora. Meu Deus, gratidão porque a minha família está no joelho deles, meu Senhor. E gratidão porque eles estão no meu joelho. E é dessa forma que a gente vence a batalha, Senhor. Antes de mais nada, queremos dizer que o Senhor é honrado, o Senhor é glorificado, o Senhor é enaltecido, o Senhor é grande e poderoso, Senhor, dono de toda a riqueza, meu Pai, de toda a salvação. Queremos dizer, meu Pai, que é imensa a nossa alegria, Senhor, saber que o Senhor está aqui, que o Senhor está nesse exato momento ouvindo tudo o que nós estamos falando e vendo tudo o que nós estamos sentindo no nosso coração. É com imensa alegria que nós sabemos que o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor deixou 99 e foi lá resgatar cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, queremos ser luz e sal para a nossa família, Pai. Queremos que os nossos familiares possam sentir a Sua presença em cada atitude nossa, meu Senhor. Que quando nós falarmos com alguém, a gente possa estar mostrando o Seu amor para essa pessoa. Que convive conosco, meu Senhor, que ainda não te conhece, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. E sabe que dentro do nosso coração está cada familiar que ainda não te conhece, ou que já te conhece, mas está longe de Ti, Pai. Ou que está se aproximando daquele abismo e o Senhor, com a Sua mão misericordiosa e com o poder das nossas orações, está a ponto de resgatá-lo, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor nos faz intercessores, Pai, pelas nossas súplicas, meu Senhor, pelas madrugadas que nós temos contigo, meu Pai, porque o Senhor está ali, nos ouvindo, concedendo os desejos do nosso coração de acordo com a Sua vontade soberana. Nós sabemos que os vales que nossos familiares passam nesse momento, Pai, é um propósito que está no Seu coração. O Senhor tem tudo sob controle, Pai. Dá essa certeza para cada um de nós, Senhor, que o Senhor é que está governando todo esse poder, meu Senhor. O Senhor está diante disso como um Senhor dos exércitos, como é o Senhor. O Senhor está diante da nossa batalha, meu Pai. Nosso joelho é Seu e o Senhor sabe o que dói dentro do nosso coração. Nós queremos isso para agora, Senhor. Mas nos dá, meu Deus, fruto do Espírito para que possamos ter paciência de esperar o momento certo, Pai. Então, no nome de Jesus, Senhor, coloco diante de Ti todas as nossas petições de súplica, Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe, Senhor, que o Senhor limpe todo o nosso pecado, Pai, para que possamos entrar nos Seus atos não menos do que o Senhor é, Pai, porque queremos ser como o Senhor, queremos andar em santidade, Deus. Nos ajuda, Senhor, com os exageros, meu Deus, com a falta de ordem, com a falta de organização, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos equilibrados, meu Senhor. Nos ajuda, Senhor, a darmos bom testemunho, Pai, a fazermos valer a Sua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das vezes que chegamos e caímos, Pai. É difícil, o Senhor já esteve aqui. Nos levanta e nos mostra como fazer de novo, como fazer melhor, Senhor. Queremos agradá-lo somente a Ti. Não queremos agradar a nós mesmos e não queremos agradar ao inimigo. Que seja feita a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Nós queremos agradá-lo, em nome de Jesus. Amém. Descendo aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade para dar um breve testemunho. Não acredito que ainda dá tempo errado. Ontem nós tivemos lá na minha casa uma reunião das mensageiras do Rei. Foi assim uma bênção estar com as meninas ali. Só não foi melhor porque alguns que não puderam vir, né? Mas foi assim, um presente do Senhor estar ali com as meninas. E a gente pôde conversar sobre algumas coisas, sobre o que é mensageiras do Rei. Maria Paula, o servidor Paulo com a Maria Paula. Maria Paula não pôde ir porque estava na escola e foi para casa da avó, não foi? Coisa assim. E a gente estava conversando sobre essa mensageira do Rei. Né, que você, um dos objetivos, e o principal objetivo é anunciar a palavra, levar a mensagem real, a mensagem do Rei. E nessa oportunidade a gente estava conversando e sonhando com algumas coisas. E nós compartilhamos sobre a possibilidade, né, de ser algo assim, né? A igreja pode participar, mas é algo que vai ser feito pelas meninas.
quer ter um momento fora, para fora. A gente quer visitar 2 lugares, né? E a princípio a gente pensou em visitar o Centro de Recuperação Feminino e um asilo, né? Tem aqui em Itabuna tanto asilo, né? Que é onde tem pessoas idosas, e o Centro de Recuperação Feminina. E ontem à noite, depois da reunião, o Senhor me deu a oportunidade de participar de uma reunião. Eu fui a um ponto de gratidão de um centro de recuperação. E o Senhor me deu assim, a oportunidade de ver e ouvir algumas coisas. Eu estava vendo Márcia falando aqui algo interessante, ela disse assim, que é o que a gente na verdade tem falado todos os dias, sobre sermos intercessores das nossas famílias. E uma das mulheres que estavam ali se aproximou e estava anunciando, ela disse assim, minha família, Cielo, não tem muito tempo, ninguém vem me ver, Cielo, cadê minha família? Cadê minha família? E ela é especial. Aí a Cielo, não se preocupe não, sua família vai vir, para ela não se agitar, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo ali, eu falei assim, o que a gente percebe por essa mulher? Ela é uma mulher que andava abandonada na rua, quebrando tudo, acabando com tudo, né? E o Senhor preparou esse lugar para receber essa mulher. Eu vi essa mulher, ela é pequenininha ainda, né? Cabelo raspado, bem magra, bem maltratada pela rua. Hoje ela está lá de cabelo grande, toda gordinha, sabe, conversando, entendendo, né? Dentro da alimentação dela, mais lúcida. E eu vi naquilo ali, hoje ouvindo Márcia falando ali, Jesus, quem é que intercede por essas pessoas? Daí você vê como tem, Jesus levanta pessoas para abençoar essas pessoas. Só que a pessoa que abençoa esse centro não tem a nossa condição. Ontem eu vi ele testemunhar e dizer assim, eu já tive que comer mortadela na minha casa para que o pessoal do centro pudesse comer. E aí que eu me constrangi, eu falei, Jesus amado, eu tenho pensado em tantas coisas. Né? Para a minha vida, a Bíblia diz sobre isso, né? Vocês pedem, que eu posso para o deleite de vocês. E o Senhor me deu a oportunidade de estar ali naquele momento. Foi um pouco assim tão festivo, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Porque ali tinham pessoas em recuperação, né? Pessoas que usam droga, pessoas especiais, um movimento totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver como igreja. Né? E muita movimentação, tinha família, eles adoram. Eles aqui falam alto, eu falei, deixa. Eu disse assim, eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor veio por causa dessas pessoas também. O Senhor vai até essas pessoas. Pessoas que precisam também das nossas orações, do nosso auxílio, do nosso cuidado. E hoje, quando eu saí da sede, e eu não sei ter uma ligação assim maior com esse dono desse centro, ele sempre está ajudando como pode, né? Dando algumas orientações, e tinha umas roupas que a gente tinha recebido como doação, assim, tem umas coisas aqui sociais, como ele é de uma igreja, né? É renovada, a gente tem gostado desse gosto de andar com a roupinha mais alinhada, assim, né? Vamos lá levar. E a gente ia ser me dizer, ele deu uma Kombi. Ele deu uma Kombi. Irmãos, quando eu cheguei, a gente foi até o posto para levar essa roupa. Quando eu vi a Kombi, eu disse, Senhor, tem misericórdia, essa Kombi, e ele usa a Kombi para levar o pessoal para o hospital, né? E às vezes precisa no banco resolver coisas, né? E aquela Kombi caiu nos pedaços, aquele dando risada, lavando a frente da Kombi, né? Vivendo o propósito de Deus na vida dele. Sabe? E a gente precisa orar por essas pessoas que existem, estão aí fora. O mundo não é sobre a nossa vida, não é sobre o que a gente vive em casa. E a gente pode ser intercessor dessas pessoas também. Sabe? Eu pensava aquela mente, aquela mulher dizendo, Marcelo, cadê minha família? Tem um ano. Ela não tem nem noção de tempo, mas ela sabia muito bem que ninguém apareceu. E não só na vida dela, as outras pessoas que estão lá não recebem, geralmente não recebem visita dos familiares. Os familiares já desistiram dessas pessoas. Então não tem visita, não tem uma ajuda, não tem um apoio, eles não têm absolutamente nada. Mas o Senhor vai lá e levanta o servo, né, como ele mesmo disse, que abriu mão da vida dele, de comer bem, de dormir bem, né, e a esposa está ali há muitos anos, e os filhos também envolvidos na obra, sabe? Ouvindo aquilo tudo, dizendo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Então eu queria orar por isso, né, para que as meninas entendam, né, eu achei que fosse algo assim, que elas se movimentassem, pensassem como é que vai ser essa ação, mas elas poderem ali, a gente conversou sobre isso. Eu falei, vai lá, é simples, é só dizer, é dizer, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus pode transformar a sua vida, testemunhar isso, não precisa uma grande coisa, porque a ação do Espírito não é nossa. Amém. Então a gente pode se unir, porque elas ficaram assim empolgadas, viu? Dizendo,
noite a gente vai, vamos nos organizar também para ir ao asilo, porque lá também tem pessoas esquecidas pelas suas famílias. Então as pessoas geralmente, eu sei que não é todo mundo, quando adoece, quando envelhece, quando estão assim, né? Nessa situação, a família esquece, se abandona porque não tem força para lutar. Então a gente precisa realmente de uma força espiritual para entender isso. E para finalizar, enquanto o pastor pregava, ele dizia, tá vendo essa senhora, tinha uma senhora assim, que lembra até a nossa irmã Maria, a filha de Dona Nisa, toda de vestidinho. Ele falou, essa mulher andava nua pela rua. Ele mora lá no final, seja próximo lá no final da Nova Califórnia, um lugar assim bem longe. Ele disse, essa mulher ficava para cima e para baixo sem roupa. Hoje ela é a líder do ciclo de oração, ela que organiza a casa. Ele disse, se for só o senhor vai fazer isso. Porque esse homem não precisou de muito dinheiro, esse homem não precisou de recursos, esse homem não é letrado, esse homem não tem uma faculdade, porque esse homem tem Jesus. É Jesus. Olhava aquela mulher e falava, essa mulher, e ela ali, né, glorificando a Deus, dizendo, verdade, verdade. Quer dizer, andava louca pela rua, e o Senhor levantou alguém para a vida daquela mulher. E hoje é líder do ciclo de oração. Só Jesus pode fazer essas coisas. Eu agradeci muito a Deus, eu nunca tinha ido, né, nessas reuniões que de vez em quando ele faz. Porque assusta, viu, irmãos? A gente está tão acostumado com esse negócio aqui, todo bonitinho, né? Todo mundo cheirosinho, arrumadinho, a gente veste a melhor roupa. Então, quando você chega no lugar, o cheiro não está do jeito que você gostaria que tivesse. Né? Nós somos limitados, a gente olha o olho da carne. E Deus ali abençoando, o Espírito de Deus movendo, a gente ouvindo a palavra, foi uma coisa assim abençoada. Né? E assim, eu dei uma palavra sobre a mulher de fluxo de sangue, que sofreu 12 anos, que não tinha mais família, não tinha dinheiro. E aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Eu disse, Senhor, que coisa linda é isso. Bastou um toque nas vestes de Jesus. Uma coisa que saiu da minha cabeça, ele dizia assim, que Jesus é o nosso sol da justiça. Lá em Malaquias fala isso. E como Jesus nasce para essas pessoas. E hoje eu ainda pensava sobre isso. Eu falei, Senhor, o Senhor quer. A gente vê a história de Jesus. O Senhor foi naquele, foi o tempo de Siloé, não é? Que tinha um homem lá. Imagina como é que era aquele lugar. Sabe aquela assim bonitinho do jeito que está aqui? É muita gente doente, a gente com valor espiritual, gente de todo tipo. Jesus ia lá até aquelas pessoas. É o quê? Beteia de Siloé, não, Beteja, muito bem, professor, daqui de Beteja. E Jesus foi lá naquele lugar, alcançado com aquelas pessoas. Então, assim, né, eu não podia, foi 5 minutos, deu tempo, deixar de agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né, assim, incentivar as meninas para que continuem, né, como a gente falou, vamos orar, jejuar, ler a palavra, se preparar. É claro que a gente não vai sozinha, a gente tem aí, né, as guerreiras de oração, todo mundo junto, né, vocês não só, a gente vai todo mundo junto, para viver esse ritmo do Senhor. Né, e ver outras pessoas como aquela mulher que um dia andou nu, como a gente andou também, né? A gente andava assim hoje da presença do Senhor, Jesus só nos deu vestes novas, nos alimentou, nos deu a consciência, assim, a gente anda, fala e pensa na forma que o Senhor quer, né? Então um dia a gente andou igual aquela mulher, perdida, aí o Senhor foi lá e nos resgatou. Então, glória a Deus por isso, vamos nesse momento ler a palavra do Senhor que está lá em Provérbios 3, versos 9 e 10. Convidar a nossa irmã Bia, para nos auxiliar nesse momento de recolhimento dos dízimos da oferta. Diz assim a palavra do Senhor. Juntos? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e não darão de vinho os teus lagares. Amém. 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 Em relação a provas que passamos, desertos que atravessamos, mas que o Senhor Ele cuida de nós. Ele conhece a nossa história e Ele é com cada um de nós, em cada momento que passamos.
amados, assim como eu tenho sido edificada. Amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos aqui na Tua casa.
Obrigado por cada dízimo e oferta, Pai, que os seus filhos depositaram aqui no seu altar. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui, pelas pessoas também que não conseguiram contribuir. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando, abrindo portas de emprego, abrindo portas, Pai, de prosperidade para essas pessoas também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dá um espírito também grato para que a gente possa estar dando, Senhor, prioridade à Tua palavra e honrando a Sua casa, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por Teus louvores. Obrigado por estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando um culto na Tua presença e que a palavra possa penetrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém.
Glória a Deus. O nome do Senhor de fato é infalível. Convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos ler a palavra do Senhor que está em Colossenses 3, do verso 12 a 17. Logo em seguida a gente vai cantar, vamos profetizar a bênção do Senhor sobre a vida da nossa família. Vamos juntos? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre
sentar, queridos. Nesse momento eu quero chamar os irmãos que têm motivo de gratidão para vir aqui à frente, rapidinho. As crianças e as mensageiras do rei e os aniversariantes da semana. Se tiver algum, para a gente poder orar nesse momento. Rapidinho. Então, glória a Deus. Irmã Luciana tem motivo de gratidão. Pedir a nossa irmã Angélica que ore pelas nossas crianças, adolescentes, nossas mensageiras do rei e pelos nossos irmãos que têm motivo de gratidão. Joyce, né? Joyce também tem motivo de gratidão, né, Joyce? Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos. Santo, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos em teu nome para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor. E nesta hora, Deus, como motivo de gratidão, Senhor, nós apresentamos a vida, Senhor, dos irmãos, Senhor, e das irmãs que estão aqui, Pai, louvando o teu nome e te agradecendo pelas bênçãos recebidas. Mas nós sabemos, Senhor, que a bênção maior que o Senhor já nos deu, todos temos acesso, é a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada pela vida, Senhor Deus, das mensageiras do Rei. Meninas, ó Deus, que estão te buscando, Senhor, e que precisam, Pai, que o Senhor continue conduzindo a vida de cada um deles, cada uma delas, meu Senhor, nos teus caminhos, que elas nunca olhem para trás, mas olhem, Senhor, tão somente para o alto, meu Deus. Porque Tu és, Senhor, o motivo da nossa alegria, Pai. Tu és a certeza, Pai, da salvação. E Tu és aquele, Deus, que supre todas as nossas necessidades. Obrigada, Deus, pelos aniversariantes da semana. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, multiplicar, Senhor, os seus anos de vida na Tua presença, Senhor. E em tudo, Senhor, nós possamos Te adorar e bendizer o Teu nome. Louvado e agradecido, Senhor, seja o Teu nome para todos sempre. Muito obrigada, Deus, por este momento de adoração a Ti, de louvor e de gratidão por tudo que Tu és, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus, eu quero te agradecer pela bênção dessas meninas. Amém. E Jesus abençoe você. Amém. Porque não é qualquer passeio, é um passeio para Jesus. Amém. Que Jesus abençoe sua família grandemente. Amém. Amém. Convidar nosso irmão da Rúbia, que veio mais uma vez nos abençoar com a palavra do Senhor. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Ciel, não sei se você tem, não. Aperta o botão só pressionar. Vai lá. Só pressiona até acender a luzinha. Fica segurando. Esse menino sempre foi gente boa. Esse Felipe foi meu aluno, não sei quantos anos atrás. Mas era meninote. Eu não era velho porque eu não envelheci ainda. Era um bom menino. Era o menino mais cheiroso do assistencial São José. Ele chegava às 7 da manhã. Talvez atrasava um tiquinho, mas eu terminou. Cheiroso esse menino. Aí ele, meu Deus, ô Teté, o que esse menino faz tão cedo? Aí ele tomou um bom café, cheirosinho para você. Não sei porque eu guardei essa memória. Hoje eu posso dizer o que a Bíblia diz para você. Você é um bom perfume de Cristo. Sempre eu lembro disso. Conversa dela em casa. Felipe era o menino mais cheiroso do São José. Mas isso não era o mais importante de você. O mais importante de você é que você estava sendo visto por Cristo, acompanhado por Cristo, até que você entregou sua vida a Cristo. E fica firme aí, meu irmão. Amém. Amém. Jesus. É uma alegria muito grande a gente compartilhar a palavra do Senhor. Da hora que eu cheguei aqui, só tenho alegria. Glória a Deus. Tive boas notícias, compartilhei algumas coisas aí com as irmãs, coisas muito boas. E vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós
Nós estamos trabalhando nesse mês de maio sobre família. E siga a tua família, Senhor abençoa a família. E eu escolhi um texto, assim, para dar o título, no livro do profeta Oséias. Oséias foi profeta lá no Reino do Norte, quando se dividiu após a morte de Salomão. Interessante que à medida que aquele povo pecava, se afastava do Senhor, Deus levantava profetas para alertarem ao povo sobre a importância de voltar para o Senhor. Então, há um momento em que Oséias, vendo a dificuldade daquele povo, ele disse assim, em Oséias 6, versículo 3, e a palavra do Senhor diz assim: conheçamos, ali, que beleza! Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu só quero essa parte até aí. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos repetir? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Quando a gente conhece alguma coisa, qualquer que seja o tema, e que a gente tem aquela primeira experiência de conhecer e a gente deixa, a gente às vezes esquece com o tempo. Em relação ao Senhor, o profeta Oséias chama a atenção: olha, você conhece? Prossiga em conhecer. E eu quero então basear neste prossiga em conhecer. E como nós estamos falando de família, eu pensei assim: vamos estabelecer algumas prioridades para a nossa família. Cada um tem sua experiência diferente, mas há uma coisa que não pode faltar no seu lar. E nem no meu. Se faltou no meu, eu pago o preço. Sempre que a gente falha, a gente paga o preço. O que a gente semear, a gente vai colher. Se não fez uma boa semeadura, não tem boa colheita. Mas tem a misericórdia divina, que nos dá novas oportunidades. E a gente busque e a gente passe a colher coisas boas. Amém. A vida cristã tem essa beleza, não esgota a esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Amém. E eu quero trabalhar com os irmãos, com as irmãs, com as pessoas que estão ouvindo, sobre o tema estabelecendo prioridades. Oséias fala: conheça e prossiga em conhecer. E a gente vai estabelecer prioridades para a nossa casa. E o primeiro texto que nós vamos trabalhar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 7. Essa é uma experiência, Moisés. Às vezes eu tinha pena de Moisés, quando eu tinha menos maturidade. Ver que Moisés trabalhou, caminhou com aquele povo aquele tempo todo. Primeiro Deus colocou Moisés num palácio, para que ele aprendesse a cultura do povo, para que ele aprendesse ciência, para que ele aprendesse todas as coisas que seriam necessárias quando ele tivesse 80 anos em diante. A Bíblia diz que Moisés aprendeu toda a ciência. Então ele foi um homem culto. Ele foi um homem que estudou, que aproveitou a oportunidade. Depois Deus coloca Moisés numa região difícil, quando ele foge, passa mais 40 anos aprendendo a lidar com as dificuldades do povo. Lá nesse segundo momento ele se casa, e um dia Deus chama Moisés para fazer uma grande obra. Libertar o povo que estava no cativeiro lá no Egito há mais de 400 anos. E Moisés vem, e quando o Senhor chama Moisés, diz: Moisés, vai lá falar com o faraó. Ele disse: Senhor, eu não sei falar não. Eu não sei falar. E Deus já tinha tudo programado. Disse: eu vou usar o seu irmão Arão. Ele vai falar e você faz o que eu orientar. Depois de Moisés caminhar mais 40 anos pelo deserto, ele chega próximo à terra prometida. Era aí que eu tinha pena de Moisés. Chega até perto da terra prometida, e o povo clamando por água, e Moisés bate a rocha 2 vezes. Não eram necessários. E eu ficava: oh meu Deus, Moisés, Senhor, deixa eu entrar na terra. Afinal de contas, ele tinha passado 40 anos aprendendo, 40 anos no deserto caminhando, e chega na terra pertinho. Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Você me desobedeceu. É muito sério, ó. Agora imagina um adolescente estudando isso, dava uma pena. Depois eu falei: não, Deus tem propósitos.
Deus tem propósitos. E aí Moisés olhou a terra de longe. Deus disse assim: Moisés, antes o pessoal atravessar o Rio Jordão, faltava o Jordão para chegar em Jericó e daí ocupar a terra. Moisés, fala ao povo, vou dizer umas coisas para você falar ao povo. Você orienta o povo. Diga a eles que eu mandei dizer. E Deus mandou dizer o que a gente vai ler agora. Vamos ver aí? Deuteronômio. Aí ele diz: Moisés, diga assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Primeira coisa, a gente tem que saber a qual Deus nós servimos. Porque o Deus que nós escolhemos servir, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Jacó foi chamado de Israel, é o único Deus. Aleluia. Esse é o princípio inicial dessa aprendizagem. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Aí Moisés continua falando o que Deus falou a ele. Fala ao povo, Moisés. Moisés está falando ao povo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Onde é que Deus estaria em nós? Deus estaria dentro de nós. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, meus sentimentos, meus desejos, meus sonhos, meus planos, nossos sonhos, todos devem envolver Deus. A Bíblia diz: reconhece-o e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu tenho que chegar ao momento de tudo em minha vida eu glorificar o Senhor. Amém. Esse caminho que nós vamos seguindo, glorificar o Senhor em tudo em nossa vida. E Deus diz assim: eu endireitarei as tuas veredas. Então Moisés está ali ensinando ao povo: vai, olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o versículo 7: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que estar aqui dentro, mas não é no músculo cardíaco, é no meu interior. A palavra coração significa interior. Eu tenho que estar com essa palavra aqui. Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que a gente mude a nossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a palavra de Deus penetra pela minha mente, atinge a minha alma e o meu espírito e o de vocês. Amém. E o Espírito Santo que em nós habita, e isso é extraordinário, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Às vezes a gente lê a palavra e o entendimento não foi completo. Aí o Espírito Santo vem e ensina. É assim que o Pai vai querer. E é tão interessante a gente aprender a ser guiado pelo Espírito. É muito gostoso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, que Deus nos fala enquanto a gente dorme. Não há momento para Deus. A gente está dormindo e Deus está ali. Peraí, ainda vou me ver outra coisa para te ensinar. E o Senhor vai nos ensinar a qualquer momento. A coisa que a gente vai lembrar no outro dia. A coisa que a gente vai lembrar 15 dias depois. Algo que passou e diz: mas Deus me falou. E às vezes a gente nem aprendeu o que é Deus me falou. É tão bonito, não é? Deus nos fala pela sua palavra. Amém. Deus nos fala de outras maneiras. Há pessoas que dizem assim: eu ouvi o Espírito Santo me falar. Lá no Antigo Testamento Deus falou através de uma jumenta. Não é, Angélica? Deus tem formas inusitadas de falar com a gente. Contanto que a gente fique atento, a Senhor não precisa Deus usar uma jumenta. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus para falar conosco. E as ensinarás, olha agora, chegamos na família. Moisés vai orientando o povo: amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, e as palavras que eu te ordeno estejam no teu coração. E as ensinarás, bora ler todo mundo agora juntos? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Eu pensei tanto nesse texto essa semana. Mas que coisa extraordinária Deus
mandou Moisés ensinar o povo. Ensina o povo, Moisés, que é para amar o Senhor e é para guardar as palavras. Diz a cada pai, a cada mãe, que é para ensinar os filhos. Aí começa lá. Ensina os filhos. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar. Pois é. De uma forma muito mais objetiva, Deus disse a Moisés: ensina o povo, que é para cada um ensinar o seu filho. Ensina a teus filhos. Se tivesse 2, 5, 10, naquela época tinha vários. E ensinarás a teus filhos. E delas, das palavras, você vai falar. Quando estiver sentado com seus filhos na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, vai levar para a escola, vai passear, não importa. Quando estiver se deitando e quando estiver levantando, tem muita coisa mais no de ali. Quando seu filho perdeu, vai passar no Enem. Quando seu filho perdeu o emprego, quando seu filho tiver atrás de um namorado, de uma namorada, não precisa dizer tudo, andando, levantando, caminhando, entendeu? Não precisa dizer as outras coisas todas, mas a gente pode fazer uma lista de coisas. E eu pensei, o que é mais importante nesse texto? Quando eu meditei, eu disse assim: eu sei. Deus está querendo que a gente estabeleça uma prioridade dentro das nossas casas, na nossa relação com os nossos filhos. Aleluia. Qual é a prioridade? Pensei uma porção de coisas. Aí você sabe que conclusão eu cheguei? Que a prioridade nesse texto aí é: aproveite todas as oportunidades. Glória a Deus. É deitando, é levantando, é indo tomar um sorvete, é ouvindo uma notícia ruim que seu filho e sua filha vai trazer. Mãe, eu perdi no Enem, não é para esse ano, tem mais um ano. Em todos os momentos, Deus está aqui. O que eu percebi Deus falar comigo nesse dia sobre isso foi: aproveite as oportunidades. Amém. Todas. Amém. De noite, de manhã cedo, andando, está sentado, está conversando. Sobre o que está conversando? Está fazendo crochê, está fazendo tricô. Procura uma oportunidade de falar. Amém, Jesus. Seu filho chegou triste porque está com um problema, uma dor que está sentindo. Aproveita para dizer: vamos orar, meu filho. Porque Jesus cura. Amém. Amém. Todas as oportunidades eu achei tão fantástico. O que a palavra de Deus disse para mim. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O recado de Deus para cada um de nós hoje é: aproveite todas as oportunidades quando vocês estiverem com seus filhos. Um dia passa, os filhos saem, vão trabalhar fora, vão casar, vão estudar fora. Um dia eles saem e as oportunidades diminuem. Então a Bíblia diz: aproveite as oportunidades. Quando nós temos filhos pequenos, muitas vezes envolvidos no trabalho, no nosso dia a dia, a gente perde inúmeras oportunidades. Mas o que Deus está dizendo para a gente é: aproveite todas. Amém. A qualquer hora. E a gente vai a cada dia, quando a gente coloca essa prioridade diante do Senhor, digamos que alguém aqui hoje saia pensando: eu quero estabelecer essa prioridade. E Senhor, dá sabedoria. Como é que eu vou ensinar uma criança? É a melhor fase de aprender quando é criança. Conta uma historinha. Quando eles desenharem a historinha daquela semana, ensina uma música que fale daquela historinha. Leia um versículo da Bíblia. Coloque seus filhos para decorar um versículo por semana. Repita todo dia. Todo dia o mesmo versículo. Escolha versículos que falam de salvação. Para que a mensagem salvadora de Cristo já vá penetrando. Amém. E vá falando todos os dias com seu filho. Todos os dias com sua filha. Priorize isso. Deixe de fazer algumas coisas que podem ser supérfluas que a gente faz. E priorize sentar com seus filhos e conversar. Ou se não pode sentar, está lavando os pratos e o filho chegou junto, questionando alguma coisa, converse ali lavando os pratos mesmo. Não precisa deixar os pratos sujos, não. Dá para lavar os pratos e conversar com o filho enquanto faz isso. Glória a Deus. Dá para calçar a meia, vestir a camisa e conversar com o filho. Porque Deus vai dar sabedoria. Amém. Porque é Ele quem dá. Para a gente saber o que é que vai conversar com o filho. O importante é eu estabelecer a prioridade. É dizer: eu preciso todos os dias falar com meus filhos sobre a palavra do Senhor. A orientação era: e as intimarás.
E eu li o que é intimar nesse sentido. Fale com coragem, com autoridade. Falar com autoridade tem nada a ver com falar alto. Falar de autoridade, com autoridade, muitas vezes é falar tão baixinho. Só para criança, só para adolescente ouvir. Especialmente se a gente estiver reclamando por alguma situação. Quanto mais baixo, melhor. Não precisa o vizinho saber. Então a prioridade número 1, está ali, a irmã já botou. Aproveite todas as oportunidades. Amém. Depois vamos à prioridade número 2 dentro das nossas casas. O estudo da palavra. Amém. Irmãos, fé só se edifica se a gente tem acesso e estuda a palavra do Senhor. Amém. A Bíblia diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Então eu imagino assim, aquela fé que vai levar uma pessoa a entender o plano de salvação e querer aceitar Cristo como Senhor de sua vida, essa fé Deus já nos deu, senão não tinha como Deus salvar as pessoas se ela não dissesse eu quero, eu preciso, ou eu estou entendendo, seja lá como for. Então, esta é uma fé que eu entendo como sendo uma fé que Deus colocou para que ninguém diga assim, não aceitei porque não tenho fé. Às vezes a gente fica estranhando pessoas que dizem, eu não tenho religião, eu não tenho Deus, eu não creio em Deus. E a gente admira porque na hora da aflição a pessoa diz, oh meu Deus, me ajuda, ou ore por mim. Quantas pessoas que dizem que não tem Deus, que não confiam em Deus, e na hora da aflição diz, fulano, ore por mim. Então todo mundo tem uma sede de Deus. Todo mundo tem sede de Deus. E tem a sede porque Deus deu a cada um uma medida de fé. Agora uma coisa que eu questiono, que às vezes converso com um ou outro, e a pessoa diz, vou orar pedindo a Deus para me dar fé. Não vai. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Eu tenho que me alimentar da palavra. Amém. Para que a minha fé cresça. Amém. Deus só vai me dar fé assim, se eu for buscar a palavra. Aí a gente pode ver pessoas tão raquíticas na sua fé. E a própria pessoa diz assim, eu não tenho fé. Certamente não tem palavra. Está faltando a gente estudar mais a palavra. A palavra de Deus é tão fantástica. A gente estava comentando assim das riquezas da palavra de Deus. Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, ainda é pouco. Porque há muito mais para se aprender do que eu já aprendi até agora. Eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos. Me batizei com 12. Estou com 76. Lá se vão tantos anos. Mas eu ainda fico abismada de ver o encantamento da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Eu digo assim, é como um poço que nunca seca. A gente tira água, tem mais água para beber, até porque a palavra de Deus é a verdade. Amém. Eu gosto daqueles textos de Jesus assim, já no final dos seus dias aqui na terra, ele orando pelos discípulos, ele dizendo assim, eu não sou do mundo, não sou daqui desse mundo. Aí ele vai orar pelos discípulos, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. E eu gosto de também, pensando em verdade, pensar em Jesus, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ponto 1. Tudo que o Pai falou é a verdade. Porque ele diz assim, eu não sou homem para mentir. E não sou filho do homem para ser. Então, esta palavra que a gente tem aqui, guardada nesse livro que a gente chama Bíblia, não sei até quando a gente vai ter, por enquanto a gente tem, com liberdade. Esta palavra, ela é a verdade, porque o autor é 100% verdade. Porque Jesus é a verdade, então eu não posso dizer que há falhas nesse livro. Não há. Até quando diziam que a ciência não combinava com a Bíblia, eu li um livro tão interessante sobre as verdades
que estão na Bíblia e às vezes os homens não acreditam. Falando da guerra mundial, da explosão da bomba atômica, a opção de coisas assim, e outras verdades científicas. Falando da verdade que o profeta Isaías falou, quando ele diz assim: Deus é aquele que está assentado sobre o globo da terra, ou sobre a esfericidade da terra. Isaías, 700 anos antes de Jesus. Passa o tempo de Jesus, chega o ano 1400, e aí Galileu Galilei, aí cria a luneta, cria um telescópio, cria tanta coisa, e uma das primeiras descobertas deles é que a terra tinha forma esférica, tinha forma arredondada. Mas não acreditaram em Isaías lá atrás. Então, quantos anos antes da grande revolução científica da época moderna, quantos anos antes a Bíblia já dizia que a terra era redonda? Era arredondada, né? Mas redonda como uma bola. É como se eu pegasse a bola de borracha e apertasse um pouquinho, fica aquela forma esférica. Então, quando eu li aquele livro, digo, mas que coisa extraordinária. Se eu quisesse duvidar da Bíblia, eu não podia, porque a ciência está provando. A cada dia que um conhecimento científico é descoberto, mas se prova que a palavra de Deus é a verdade. Amém. Daniel dizia assim, Deus disse através de Daniel, e a ciência, vai acontecer o que com a ciência? Se multiplicará. Cada dia um conhecimento novo. E todos os novos conhecimentos, se a gente for procurar na Bíblia, eles estão lá. Quando inventaram um tal de DNA, né, descobrir a genética e tal, na Bíblia não tem essa palavra não. Mas abre a Bíblia lá em Coríntios, vocês vão encontrar o apóstolo Paulo dizendo, é a espécie do animal, o outro animal tem outra espécie. E ele vai fazendo uma diferença lá em Coríntios, das diferentes espécies, das diferenças entre cada espécie de animal. E o que é isso, senão um estudo de genética? Só não deu nome. Deus deixou para os homens curiosos darem nome, mas a ciência está na palavra do Senhor. E Deus então disse assim, olha, Moisés diz ao povo que primeiro estude a palavra. Aproveite a oportunidade e fale. E eu queria ler com os irmãos Salmo 119, o 10 e o 11. Isso. Eu gosto desse texto. Irmão, eu vou omitir um outro texto, viu? Vou ficar com esse aqui agora. Depois eu pulo outro assunto. O salmista diz assim, Salmo 119. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Eu gosto de orar com aquele final de versículo. Porque a gente tem sempre a possibilidade de desanimar, de desalentar, de esquecer de alguma coisa, de esquecer um texto que me dá uma orientação e eu posso fazer outra. Eu gosto, não digo que é todo dia não, mas eu sempre faço oração, Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Amém. Eu não posso me afastar do Senhor, porque se eu me afastar do Senhor eu vou errar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus, mas eu preciso da sustentação de Deus para eu me manter firme na palavra. E eu peço, Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Esse ensino da palavra e tantos outros precisam ser trabalhados dentro das nossas casas, independente da idade dos seus filhos. Quanto mais novo começar, melhor. Vamos ter um tempo muito mais proveitoso. Vou passar para o segundo tema. Tema 3. Não, 2 não, 3. Isso. Não foi ela que se atrapalhou, não. Foi eu que pulei um texto aqui, viu? Então, o terceiro tema. Terceira prioridade que eu tenho que estabelecer dentro de casa. Primeiro, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Segundo, nós precisamos estudo da palavra dentro de casa. Terceiro, a prática da oração. Nessa prática da oração, a gente ora às vezes porque a gente está preocupado com alguma coisa, porque a gente está ansioso. A ansiedade traz uma série de problemas. E Deus nos adverte a evitarmos o problema. Então nós vamos ler aí o texto na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Um motivo para a gente orar em nossas casas. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele
Porque a ansiedade aumenta o estresse, tira o sono, tira a fome, a gente fica irritado, começa a brigar sem necessidade. Deus está dizendo, evite isso. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. O que é que me preocupa? Lança sobre o Senhor. O que é que me dói? O que é que dói a minha alma? Cada um tem um motivo diferente. Lança sobre o Senhor. Quais são os meus projetos de vida? A Bíblia diz que o homem traça seus planos. E o Senhor é quem dirige os passos. Então lança sobre o Senhor. Quando a gente aprender a lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, a gente vai entender o finalzinho do versículo. Por que a gente tem que lançar sobre o Senhor? O que é que diz o texto? Porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Ora, a gente sabendo que Deus cuida da gente, por que a gente não prioriza orar? Amém. Sabe uma coisa que às vezes eu ouço? Todo mundo ouve. Alguém diz assim, alguém está com problema, aí compartilha o problema com a gente. Ô fulana, posso fazer nada por você, eu só posso orar. Não é só posso, irmãos. Orar é a primeira coisa. Irmãos, olha, se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer, mas eu vou fazer a coisa mais importante por você. Eu vou orar. É assim, ele fala diferente. O mais importante é orar. Lembram do rei Asa? O rei Asa estava doente, procurou os médicos e depois disse assim, você procurou os médicos? Ele não me procurou. Deus deve ser a prioridade de nossas vidas. Deus deve ser a prioridade dentro das nossas casas. Então nós vamos priorizar Deus através do estudo da palavra para alimentar a nossa fé, para a gente glorificar o Senhor, e a gente vai priorizar Deus orando em nossas vidas. Mas eu digo assim, disse uns anos atrás, uns 2 anos atrás, uma pessoa que me procurou, alguém estava passando muita dificuldade e ela disse assim, ore por fulana. Eu digo, vou orar. Olha, eu quero que ore por fulana. Eu digo, você está perto de fulana? Tá. Então não ore por fulana. Ela me olhou assim, eu digo, ore com a pessoa. É muito mais do que orar por. Se eu estou distante, eu vou orar por Maria, Pedro, Miguel. Mas se eu estou com a pessoa, eu preciso aprender a orar com a pessoa. Amém. Independente da idade. Deixa eu contar um casinho. Eu disse que eu não ia contar caso, mas às vezes é bom. Meu filho tinha muitos problemas de saúde quando era bem criança, 4 anos. Nossa casa foi a segunda casa da rua a ser construída. Naquele momento, o pessoal estava colocando aqueles montes de areia para fazer suas construções. E naquela época era areia lavada, areia de barranco e tal. Ele achava lindo pular aquelas pilhas de areia. Resultado, pegou a infecção nos pés. Inflamava os dedos, inflamava no torno da unha, nós levamos a médico, remédio para lá, remédio para cá. Peguei remédio do mato, naquela época me ensinaram assim, ó, melão de São Caetano. Conhece a plantinha chamada melão de São Caetano? A Angélica conhece. Melão de São Caetano era uma planta assim, nasce assim, rama. Aquilo é anti-inflamatório. Eu vou experimentar. Mãe, quando tem filho doente, experimenta tudo, né? Tudo que é digno de experimentar. Pegava lá de casa, tinha muito melão de São Caetano. Eu puxava aquelas camagens do melão de São Caetano do mato. Aí pegava e fazia chá. Fazia aquele chá bem grande, bastante folha, bastante ramagem. Quando a água estava morninha, botava os pés do meu filho já lavadinhos, botava os pés ali. Mas que melhoraram bastante. Mas um dia ele cansou das dores do pé. Ele não podia calçar um sapato para ir para a escola, ele já estudava na educação infantil. Calçava uma sandália de borracha. Nada contra sandália de borracha, são ótimas. E ele pegava aquela sandália de borracha, ia para a escola e todo dia com aquela coisa, minha unha está doendo, meu pé está doendo, meu dedo está doendo, e eu chá de melão e remédio e tal. Mas um dia, até irmão, que dia, eu tive uma emoção tão grande que até hoje eu me emociono contando. Ele chegou assim, todo pequenininho, eu estava sentada na beira da cama, sentada, os outros estavam lá pela sala, e ele veio assim e disse, mãe, Jesus cura. Eu disse, cura? A palavra diz que ele cura. Aí disse, e Jesus pode curar meu pé? Eu disse, pode. Aí eu disse, então bora orar para Jesus curar meu pé. Ali sentado como eu estava, ele
encostadinho assim em minha frente, com as mãos em cima da minha perna. Aí eu comecei a falar uma oração para ele. Ele foi repetindo aquela oração. Ele disse: Senhor, atende a oração dessa criança. Atende a oração dessa criança. E ele foi: Senhor, atende minha oração. E foi orando. Em nome de Jesus, amém. Foi deitado. Outro dia cedo, meu irmão é meu primo, mas é mais irmão do que primo. Você não vai para o céu comigo porque você é primo, porque é meu irmão em Cristo. É isso? De manhã, eu só ouço um grito: mãe, eu corri lá. O que, meu filho? Jesus curou, olha aqui meu pé. Não tinha nada no pé do menino. Não tinha nada. Jesus ouve a oração da criança. E é por isso que a Bíblia diz: instrui, menino, caminho. E eu tinha e tenho agora a alegria como se fosse ouvindo o grito dele naquela hora. A alegria dele exclusiva. Mãe, Jesus curou meu pé. Eu nem sei se ele lembra mais da história, mas eu lembro. E se um dia eu conversar com ele sobre esse assunto, eu vou dizer de novo, para ele lembrar mais. Porque Jesus está atento às nossas necessidades, nesse instante, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. É por isso que eu tenho que orar, é por isso que eu tenho que lançar para o Senhor a ansiedade. Amém. Vamos ao segundo texto, irmão. Texto muito conhecido de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Você gosta, minha irmã? Também gosto. Aleluia. Vamos lá, vamos ler juntos? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém não sabe. Já é muito gostoso a gente conhecer as coisas firmes que Deus faz. Agora, conhecer as coisas que a gente não sabe ainda é muito mais maravilhoso. E o profeta Jeremias, que também profetizou lá durante o povo, quando o povo estava no pecado lá em Judá, profetizando: olha, vocês mudem de atitude, senão vocês vão para o cativeiro. Não vai não. Tentaram matar Jeremias, botaram Jeremias numa cisterna, maltrataram o profeta. Pode ver o profeta Jeremias. É grande o livro, mas vale a pena ler. Jeremias profetizando. E Jeremias dizendo: olha, Deus disse que clame a Ele. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É bom descobrir coisas novas que Deus faz. Não é, meu irmão, para descobrir? Não. Eu hoje, por exemplo, aquela irmã, só lembrei do versículo de Paulo. Paulo dizendo assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Acho lindo esse texto de Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E vamos lá, pregar o Evangelho de Cristo na nossa casa. Orar. Então, é o ponto 3 das nossas prioridades. É a prática da oração dentro de casa, com os nossos filhos. Moisés orientou, que era para falar com os filhos. Vamos a Romanos 12, 12. Vamos juntos? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém. Eita, quando fala em tribulação, eu já me tremo. Porque é um momento difícil, é o momento da tribulação. Que pode vir por um problema de falta de saúde, alguém adoeceu em casa, pode vir por um desemprego, pode vir por uma série de fatores. Tribulação. E a Bíblia diz assim: olha, alegrai-vos, não na tribulação, alegrai-vos na esperança. Na hora da tribulação, seja paciente, fique paciente. Deus não disse que cuida da gente, então vamos orar ao Senhor que Ele cuide de nós. E a gente vai manter a esperança. E a tribulação vai passar. Já vi que tem gente aqui que passou por tribulação, já aprendeu isso. A tribulação vai passar se a gente... Eita, minha irmã, nota 10. É o final. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Parece que nunca nada está mudando na situação de tribulação que está passando. Aí não está vendo mudar, não? Não tem nada, não. Diria que Deus vai mudar. Amém. Porque é Ele quem cuida. Amém. Se a gente que é humano, é falho, Deus chega a dizer assim em certo momento: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o nosso Pai Celestial. Aí eu fico pensando, Fabiana, as tribulações vêm, a gente fica ali na oração. E às vezes eu digo, Valdir, será que isso vai passar? Vai. Por que eu digo que vai? Porque a palavra me disse que vai. Eu sabe, tem uns textos que eu gosto de decorar. Tem um texto que eu gosto de decorar que diz assim, Jesus diz assim em João, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Gente, esse texto para mim é sublime. Quando Jesus disse, o Pai vai me dar, vem a mim. E o que vier a mim, eu não lanço fora. E outro momento em João também, Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e nunca hão de perecer. Nós dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Gente, eu pego esses dois versículos e fico recebendo sozinho dentro de casa. Porque quando eu vejo a tribulação se prolongando por mais um tempo, por mais outro tempo, e que às vezes a gente ouve palavra de desesperança, eu digo, não, no meu caso não. No meu caso, Jesus disse que não lança fora e que ninguém toma das mãos dele. Então essa palavra tem que ficar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E a oração é que vai nos manter junto ao Pai. Dizer, Senhor, está lembrando da minha história? Eu ainda estou esperando no Senhor. Ainda estou esperando. Passou mais um ano. Senhor, eu continuo esperando. Eu sei que a obra o Senhor vai completar. Então, segue paciente na hora que a tribulação chegar. Mas persevere na oração. Mas não precisa ser lembrado de nada. Eu me questionava com isso. Não precisa ser lembrado. Porque Ele sabe de tudo. E por que Ele quer que a gente peça? Por que Ele quer que a gente peça? Aí eu pensei bastante, eu digo, eu já sei. Minhas conclusões, já sei. Deus quer saber se eu sou capaz de continuar contando a Ele o meu problema. Se eu ainda confio nele para contar meu problema. Porque Ele sabe que eu estou lembrado, porque Ele conhece a nossa mente. A Bíblia diz que antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, Deus já conhece. Então Ele sabe o que eu penso, Ele sabe se eu estou esperando ou não. Ele também sabe de tudo, sabe de tudo que está acontecendo, só que eu não sei. Muitas vezes eu não sei o que está acontecendo, mas Ele sabe. Ele se sente fora. Deixa eu ver Valdir agora que ela está na família. E eu estou, Senhor, eu continuo confiando. Eu não vou abrir mão das promessas que o Senhor deixou para a nossa vida. E a gente persevera em oração. A Bíblia diz em Mateus 7, 7 e 8. Mas a gente gosta muito de aprender. Eu gosto desse versículo. Acho muito importante para a nossa vida. Vamos ler? Pedi, buscai, batei. Quem diz isso? Sou eu? É Deus que está dizendo para a gente. Ô Felipe, bate, ó, vou abrir a porta. Ô Maria, ó, me busca, você vai me encontrar. Ô Joana, você ficar batendo, eu vou abrir. Se você pedir, eu vou dar. Se você buscar, você vai me encontrar. Joana, Maria, Pedro, Miguel, Eduardo, tanto faz. A questão é, eu tenho que procurar o Senhor em oração. A gente não pode descuidar da nossa vida de oração. E dentro da nossa casa, muito mais. E eu quero encerrar com o quarto item sobre as prioridades nossas em relação aos nossos filhos. Tempo para louvor e adoração. Salmo 95, 1 a 6. Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos, para ler juntinhos, acho que fica melhor. Apresentemos ante a sua face com louvores e celebremos-no com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Na
vou perguntar, chamado culto doméstico. Eu sei que muitos, por causa do tempo, por outras circunstâncias, às vezes não se reúnem com seus filhos para celebrarem o Senhor dentro de casa. Moisés disse que o Senhor mandou dizer que era para ensinar tudo aos filhos. Há poucos dias eu faço parte de um grupo da família paterna, família Brandão, e a gente fica se trocando um versículo e um conta história. Eu tenho uns primos que têm uns projetos evangelísticos lindos, e lá um primo meu gravou uma música e mandou. Ele mora na Bahia, gravou uma música, mandou, e quando eu vi aquela música, eu disse: eita, a música do culto doméstico lá de casa. Quando nós éramos mais crianças, a gente fazia o culto doméstico todo dia, papai e mamãe dirigiam. Depois a gente foi chegando mais, foi saindo cedo para a escola, por de fatores outros. Depois eu saí de casa muito cedo também. Eu saí, eu tinha 15 anos. Porque eles moravam no interior, não fugi de casa não. Eles foram morar no interior, só tinha até terminar o que hoje é nono ano. Então se eu ficasse lá, só ia ter que arranjar um marido e casar. A mamãe disse: aqui não, meus filhos vão embora. Aí eu vim embora com a irmã mais velha. Então, aí eu não tive mais culto doméstico, mas eu já tinha aprendido na infância. Aí quando esse filho mandou essa gravação pelo WhatsApp, aí eu estava lendo a Bíblia e estou ouvindo uma música agora. Aí cliquei naquele primo, que eu sei que ele costuma mandar música, ele começou a cantar a melodia e eu de cá cantando o contralto da música. Estava fazendo culto eu e ele, mas ele não sabia. Depois eu disse: fulano, aquela música, eu estava meditando naquela hora, eu cantei um dueto com você. Aí era a música do culto doméstico lá em casa. Interessante que naquele momento uma porção de primas começaram a dizer: ah, na minha casa também tinha essa música. Aí outra prima disse: lá em casa eu cantava com maninha, ela é filha única, eu cantava com maninha essa música. E cada um foi lembrando: meu Deus, como o culto doméstico foi importante para a gente, como a gente tem na memória. Eu me lembro de versículos que eu decorei. Eu me lembro dos hinos que o papai cantava, mas o papai tinha uma voz imensa. E ele falava do Deus poderoso. Tudo de papai era Deus poderoso. Mamãe tudo era assim: Deus é bom, Deus é bom. Aí eu aprendi: Deus é bom, Deus é poderoso. E aquilo ficou gravado na minha família toda. Minhas irmãs dizem a mesma coisa. Meu irmão, eu não fui criada com ele. Quando ele nasceu, eu já morava fora de casa. Gente boa, meu irmão. E aí eu vi assim, quantos primos relataram: lá em casa cantava tal música, lá em casa, no culto doméstico, a gente cantava isso. Sabe uma coisa que precisa ser restaurada nas nossas casas? Culto à família. Se vocês não fazem ainda, eu não tenho mais filhos em casa. Só sou eu e o marido. Passou essa fase. O que ensinei, ensinei. O que eu não ensinei, eu tenho que pedir a misericórdia de Deus para ensinar. Porque eu converso com ele sobre a palavra também. E aí, cada lar, todos os lares precisam. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo já não maligno. A gente não pode brincar com essa verdade, não. Se a gente não quer que os nossos filhos sejam enlaçados, a gente tem que ensinar os nossos filhos a orar, a ler a palavra, a comunhão e a adoração e a louvor ao Senhor. Esse é o recado que Deus pediu que eu trouxesse hoje. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E eu que não tenho mais crianças para fazer culto doméstico, eu aproveito também, eu posso também aproveitar todas as oportunidades que eu tiver com meus filhos, conversando, passando mensagem, seja como for, falando a eles da palavra do Senhor. Amém. Não esqueçam disso. Priorizem culto dentro da casa de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Para você, Adelão. Glória a Deus. Sejam louvados. Amém. Um pouquinho. Fica em pé. Momento da família. O Senhor nos falou muitas coisas esse mês. Essa carga de conhecimento, de ensino, de instrução, gere frutos na nossa vida. Amém. Paralelo à instrução de como devemos fazer, também vem a palavra de misericórdia.
Valena, o Senhor está contigo em todos os momentos. Persevere. Luciana, o Senhor está contigo. Persevere. Rosa, o Senhor está contigo. Persevere. Persevere, Angélica. Perseveremos, irmãos. O Senhor continua conosco. E Ele vai cumprir todas as suas palavras e todas as suas promessas. O que Ele quer é que confiemos nele. Vamos orar. Senhor, graças te damos por toda a riqueza, Senhor, que tivemos ao longo desse mês, Senhor. Pelas oportunidades de orar, de relembrar, ó Deus, as nossas necessidades, de entender melhor as nossas realidades, e de ser instruído no Senhor de como enfrentar, viver, lutar em oração, testemunhar, ser luz, ser intercessor. Como isso tem ficado claro ao longo desses dias, Senhor, nas nossas vidas. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo nos ajude, a cada um aqui, ó Deus, dentro dos seus lares, a todos nós, Senhor, esteja nos lembrando todos os dias que somos Teus filhos, que temos autoridade no nome de Jesus, que o Senhor está conosco, e que o Senhor é fiel e vai continuar conosco, e que devemos perseverar no Senhor, praticar tudo aquilo que o Senhor espera de nós, porque as demais coisas o Senhor fará. Entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor, os nossos filhos, esposas, maridos, ó Deus, pais, mães, tios, tias, seja quem for, Senhor, o Senhor os tenha nas Tuas mãos e faça a obra do Senhor aonde eles estiverem, Senhor. Alcance onde eles estiverem, Senhor. Nós oramos por nossas famílias, clamamos por nossas famílias, porque clamamos a Ti, que pode fazer todas as coisas. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Irmão, após a oração silenciosa, estamos encerrados.